Olá, vamos para a aula de tecido epitelial. Como a gente pode ver aqui no slide inicial, o tecido epitelial ele faz parte de vários sistemas do corpo, como a gente pode ver tecido digestório, tecido respiratório. Então, vamos começar botando uma divisão assim do que é cada parte do tecido epitelial, as subdivisões dele. Então, como a gente pode ver aqui, ó, o tecido epitelial ele é caracterizado por quê? Células justapostas. O que significa isso? São células extremamente coladas juntas que não deixam nenhum espaçamento entre as células. É um tecido avascular, ou seja, tipo, ele não tem nenhum vaso passando sobre ele. Ele precisa de uma nutrição de um tecido que vem abaixo, que a gente vai aprender nas próximas aulas. No momento agora é o tecido epitelial, ou seja, ele é avascular, e ele é responsável pela função de revestimento, proteção, ou seja, como ele fica bem justaposto, não consegue passar nada entre as camadas, ou seja, ele protege, ele reveste o tecido. Como ele é o primeiro que vem acima, ele também faz parte da absorção, quando a gente pensa no estômago, na parte interna do estômago. Ele secreta, a gente tem, depois a gente vai ver aqui no epitélio glandular, que ele pode ser endócrino ou exócrino, que ele faz essa parte de excreção. Ele pode ser sensorial na nossa derme, no tecido aqui. Ele é derivado dos três tipos de floretos que a gente tem embrionários, que é endoderma, mesoderma e ectoderma. Ou seja, ele vem desses três tecidos. Daí, quando a gente pega o tecido epitelial, ele pode ser subdividido em de revestimento, como eu estava falando antes, que faz essa parte de revestimento, tanto aqui quanto na parte interna do corpo, e glandular, que daí ele vai fazer essa secreção. A maior parte ela é exócrina, ou seja, joga para fora do corpo, e endócrino que joga para a corrente sanguínea, sempre pensar nessa questão da corrente sanguínea. Agora a gente vai para os exemplos assim, histologicamente propriamente dito aqui. A gente tem o tecido epitelial, no caso que ele é simples pavimentoso, como a gente pode ver aqui nessa parte da, da borda ali no tecido, que ele é epitélio simples pavimentoso, porque ele é simples porque tem uma camada só, e ele tem toda essa parte externa. E a cápsula de Bowman, que a gente pode ver essa parte arredondada toda aqui, que é o tecido epitelial simples pavimentoso. O tecido epitelial simples pavimentoso, como vendo uma parte mais externa, assim, mais, tipo, menos aumento, podemos assim dizer. A gente pode ver aqui em azul, que é o tubo contorcido distal, e o proximal, o cúbico aqui, o proximal, que está bem redondinho, bem quadradinho, é o cúbico. O mais afastado ali é o contorcido proximal. Aqui é o epitélio simples cilíndrico. Estou fazendo só uma passagem rápida de todas essas partes de tecido epitelial, ó, cilíndrico, porque tem essa forma cilíndrica. As células caliciformes são essas mais verdinhas aqui que a gente pode ver no tecido. E as células são cilíndricas, esse é amarelo, que ele tem esse bem formato cilíndrico, que ela tem essa borda estriada. Por que borda? Porque está bem na parte externa e ela tem essas microvelocidades, que a gente, se a gente for no maior momento, a gente consegue ver bem pequenininho essas microvelocidades. Aqui o tecido epitelial simples cilíndrico, que tem aqui essa, que no caso seria do estômago, que tem, a gente pode ver bem as criptas aqui do estômago, que tem esse aprofundamento aqui nessa parte mais um azul escuro, digamos assim, e por fora é o simples cilíndrico também, como a gente viu no anterior. Aqui o tecido epitelial pseudoestratificado, por que é pseudo? Ele não é propriamente estratificado entre camadas, ele tem algumas tipo, nuances assim, entre, não são células bem uma em cima da outra. E ele é ciliado porque possui os cílios ali em laranja, que esse é da traqueia. A gente tem precisa dessa parte ciliada para a questão de muco, para a questão de proteção. O tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios, esse a gente encontra no epidídimo, que tem os cílios, que a gente, estereocílios, lembra? Porque os cílios são móveis, os estereocílios são fixos. A gente tem que saber essa distinção. Os estereocílios é essa questão laranja para avermelhado, que são os estereocílios. Os espermatozoides são esses verdes. E o tecido que a gente quer ver no momento é esse amarelado aqui, ó, que a gente pode ver que ele é pseudoestratificado, porque ele é totalmente estratificado. Ele é cilíndrico pela forma dele, assim, que parece que tem as bases e tem esse comprimentinho aqui. E esse é o tecido epitelial pseudoestratificado. Ele tem aqui o tecido epitelial estratificado pavimentoso, dele não queratizado, porque em cima a gente não visualiza uma produção de queratina, que a queratina ela faz essa proteção do corpo, no caso, partes mais externas. E como ele é, a gente pode pensar olhando bucal, na boca, a gente tem que associar e pensar, tá, mas na boca a gente não vai encontrar queratina, porque senão atrapalharia na questão do nosso mecanismo do corpo. Então a gente tem que também fazer essa associação de onde é o tecido e pensar nas
partes das camadas aqui, que a gente pode ver a camada basal, espinhosa, e daí a gente pode ir pensando nessas subdivisões. Aqui a gente já consegue ver uma queratina ó, bem proeminente na parte superior, ali onde tem podemos dizer, umas falhas ali esbranquiçadas, assim, tudo queratina, que a gente encontra nos calos das mãos, nessa parte nos pés, são partes que têm maior quantidade de queratina. Aqui do espiral estratificado para bentos queratinizados, essa aqui é um folículo piloso, aqui, que a gente pode ver essa parte mais alaranjada, todo o folículo e a saída dele. Daí tem as glândulas sebáceas, que são essas bem laranjas mesmo, são as glândulas sebáceas que fazem essa produção de sebo. Aqui o de transição, que é na bexiga, que a gente pensa quando a gente está com uma quantidade maior de urina, a gente precisa dilatar esse tecido, então ele tem essa capacidade de extensão. Aqui simples tubular, como eu estava falando antes, essa aqui já são de secreção, que daí essa aqui no caso é uma secreção exócrina, então é para fora, tecido sim, é grosso, é intestino. Aqui ó, ramificada, essa aqui é alveolar, como a gente pode ver aqui é um pouco diferente. E aqui produtora de muco também no duodeno para essas produções de todos os sais e coisas que nós precisamos para a digestão. Aqui tubo alveolar para a gente produção de saliva. Nessa produção, sempre que a gente pensa no corpo, a gente tem que associar histologicamente. Quando a gente vai produzir uma coisa, a gente precisa estar jogando ela para o corpo. Então, a saliva, quando a gente fica produzindo a saliva, ela tem que vir de algum lugar. Então, ela vem desses ácidos serosos dessa produção. Aqui, no caso, já é a tireoide, que daí, quando a gente pensa, aqui já começam endocrinamente, que a gente faz essa produção que joga para a corrente sanguínea. Então, a tireoide, como a gente pode ver, tem essa parte desse coloide, que daí é o folículo tiroidiano e o tecido epitelial simples cúbico em volta, e tem aqui essa parte amarelada, que é onde tem a produção e o estoque para posteriormente a liberação no corpo. Aqui no vermelhinho mais embaixo a gente vê o vaso sanguíneo, que está essa parte, parece uma meia-lua. Aqui são os vasos sanguíneos que passam dentro da tireoide para a liberação dos hormônios produzidos ali. Aqui cordonal, no caso, que é uma paratireoide, e a tireoide, que são a paratireoide está aqui mais escura aqui, essa parte arroxada aqui, e a parte da cordonal, provavelmente da tireoide, é essa parte que a gente vê essas bolsas que a gente viu anteriormente na produção de hormônios da tireoide, que são essas duas partes. O outro também, endócrina, que a gente pode ver aqui no pâncreas, que a gente tem que ter a produção de insulina, a produção dos hormônios do pâncreas, que aqui são as ilhotas de Langerhans, que são essa parte mais clarinha, digamos assim, da imagem, que faz toda essa voltinha. E essa é a aula básica, a gente fez uma passada bem rápida em todos os tecidos. Toda essa aula a gente pode ver no Atlas da PUC e também nos sites de microscopia virtual. A gente pode olhar eles e basear, que é isso que eu estou falando, a gente tem que pensar na matéria e se basear quais as relações que a gente tem que fazer para a matéria. Então, a aula foi bem rápida, mas obviamente a professora vai se aprofundar e ver todos os detalhes da matéria. E como eu falei, gente, é só tirar dúvida, poder chamar os monitores posteriormente para tirar dúvida caso tenha alguma dúvida. E, em suma, essa é a aula. Muito obrigado.